Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 33. O sacerdote a serviço da divindade. No planeta Terra, devido ao número reduzido de instrutores espirituais de alto nível, alguns médiuns da antiguidade foram considerados deuses. Tais alquimistas divinos entraram em contato mais íntimo com as forças da natureza e acessaram o imponderável. Com o avanço da ciência e da tecnologia, as máquinas substituíram parte dos magos e também têm dado excelente contribuição às religiões. O homem da ciência acreditou que, se tivesse fé do tamanho de um caroço de mostarda, transportaria montanhas. Ou seja, se tivesse fidelidade às leis da criação, poderia transportar as montanhas a seu bel prazer. E assim o fez, transportando montanhas por terra, mar e ar. Os adventos crísticos solicitam a unificação da força propulsora da razão ou onisciência de Deus com a força do sentimento ou onipresença de Deus, advindo como resultante a força superior, cujo sentido é o coração da divindade no homem. Assim, unindo onisciência pela razão, a onipresença pela sabedoria, a resultante gerada pela vontade será a onipotência de Deus no coração do homem científico-religioso. Em Aquário, era do mentalismo, o psiquismo do conjunto espiritual do planeta será muito mais penetrante, acessando os planos mais sutilizados, o que fará com que o homem se sinta envolto em sentimentos condizentes com a ética cristã, de forma que haja unificação entre ciência e religião, pois estão a serviço da mesma divindade. Para o homem estar a serviço da divindade, terá de fazer da vida um sacerdócio, pois terminou a era do sacerdócio com paramentos identificadores. A nova era exige postura única a todo tempo, no templo e fora dele, pois a todo tempo, fora do templo, existe alguém carente de Deus. Assim, as vestes sacerdotais serão substituídas pela retidão de vida e a nova religião será o próprio homem, sem rótulos, íntegro, de envergadura moral superior, de ações divinizadas e puros propósitos. Como a tendência natural é a religião ser substituída pela religiosidade, os templos serão transformados em escolas e universidades para estudo e pesquisa do conhecimento libertador. Assim, o Evangelho será colocado em prática, pois disse o Divino Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No terceiro milênio, era do Espírito, o sacerdote pedagogo será o expansionista de consciências, detonador psíquico dos acanhados para com os haveres do Pai, dinamizador de outros homens para a coparticipação na criação, desbloqueando os portadores de psiquismo estéril próprio do ascetismo conventual, considerando que o homem mais pleno de Deus, ressurreto em espírito e verdade, não tem vergonha de ser um representante do Criador em plena luz do sol, pois ele concebe que o portador da religiosidade tem como imagem Deus, como templo o universo, como lei a caridade e como altar a consciência. O novo instrutor de almas, por ter se desnudado diante do Senhor da vida, romperá as frias e estreitas paredes da clausura onde se louva a Deus às escondidas, para viver sob os aquecidos raios do sol, cujo estado d'alma, tremendamente ativo, expressará o êxtase supremamente consciente da divindade em si. Assim, em estado de graça, demonstrará sua harmonia íntima, característica dos grandes homens puros de coração, aqueles que transpuseram os limites mensurados e passaram a ouvir a musicalidade divina do imponderável. Passaram a sentir as palpitações cósmicas e a ouvir os cânticos de louvor ao Senhor de todos os mundos. No que propõem os adventos crísticos, vislumbra-se sem parcimônia que o sacerdócio não é função social de conveniências, mas missão espiritual.
não é prática de atos externos com distintivos de paramentos sacerdotais para o ministério da fé, mas canal consciente através do qual Deus se manifesta. O sacerdote, por vocação missionária, vincula-se às potestades celestiais e com elas permanece para cada ofício de fé. É uma integração plano-terra, plano-luz, em que os da esfera espiritual tudo fazem para que os encarnados obtenham sucesso, representando o Eterno Pai. Ficam eles, os das sagradas fileiras, engalanados, envolvidos no júbilo desta nova aurora, como se humanos fossem, acompanhando e incentivando o guia de almas a vencer o sublime limite entre o homem-terra e o homem-luz, de forma que, em tal estado, assuma a postura de um ungido pelos céus, posto que inspirado pela divina presença do sacerdote mor, Jesus de Nazaré. Quem, estando por mérito a serviço da divindade, é naturalmente compreensivo para com as fraquezas alheias, mas em nenhum momento deve ser complacente para com os intempestivos, quedando-se às exigências egocêntricas dos que teimam em não legitimar em seu âmago a suprema razão dos adventos. Deve o condutor fincar o seu cajado em solo firme e fértil, e não se destituir do comando, pois que este lhe foi legado e devido por suprema decisão. Segura com firmeza cada momento, qual tal taco sólido, pois os seus entraves serão rechaçados um a um. Faça sua parte com a dignidade crística que seu ser comporta, pois do cerne superior cuidam os nossos confrades do plano luz, companheiros dessa inusitada aurora. O sacerdote da nova civilização do espírito, de ação desdogmatizante, é acionador das potencialidades adormecidas nos espíritos humanos. Tais adormecimentos, em uns, é por falta de amadurecimento psicológico, em outros, por bloqueios de vidas passadas. É tarefa do guia de outros homens alimentar seus seguidores com a seiva do amor, nutrindo-os com o vigor dos convictos. Orientar, principalmente pelo exemplo, os destituídos de significação real, despertar os desprovidos da eterna fé. Para desempenhar tais tarefas sagradas, deve ter como principal suporte conduta moral superior, para não viver em conflitos tombado pela culpa. Para tal, é preciso viver a céu aberto, com dignidade, abrir os canais para as aspirações enriquecidas de valores morais superiores, aquelas que diafanizam a conduta humana, abrem a percepção para a aquisição da evolução consciente, da ascensão transcendente, da angelitude, reduzindo a pó o homem velho com a sua ancestralidade animal de impulsos rudes e agressivos. As grandes obras da humanidade foram construídas com a argamassa chamada amor. Assim, o ser humano a serviço da divindade na terra deve ser canal aberto a receber os eflúvios do Cristo amor, acrescentar a sua cota de emoção enternecedora, enriquecê-los com a harmonia de sua paz interior e redirecioná-los a seus adeptos. Uma vez que o amor advém da fonte geradora da vida, Deus, o sacerdote a serviço da divindade, antena cósmica a recepcionar os pensamentos das potestades espirituais, médium para fazer a ponte entre os céus e a terra, deve ser referencial humano em quem os seus seguidores encontrem refúgio, alento, força, magnetismo aglutinador que acalma, harmoniza e dulcifica. Fim do capítulo 33.